Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, pessoal? Vamos à nossa aula de fisiologia da medula espinal, tá? Antes de dar essa aula, eu queria dizer o seguinte, que o conteúdo sobre medula espinal não está só nessa aula, né? Na verdade, se vocês forem acompanhar as aulas de neuroanatomia e as aulas de neurofisiologia que eu tenho gravado para os meus alunos, o conteúdo de medula espinal aparece, eu fiz as contas agora, em pelo menos 9 aulas, tá? Quais são essas aulas? Tem elas aqui anotadas. Tem uma aula de medula espinal, anatomia da medula espinal 1, anatomia da medula espinal 2, tá? Órgão tendinoso de Golgi e fibras intrafusais é uma aula que tem bastante de medula espinal, tem uma relação muito íntima com a medula espinal. Tem uma aula de cerebelo e córtex, que se fala muito sobre a via córtico-espinal, tá? Reflexos na RAM é uma aula que fala muito sobre medula espinal. Dor é uma aula intimamente ligada à medula espinal, não é? E vascularização do sistema nervoso central. Então, essa não é a única aula que nós temos. Se vocês quiserem saber mais sobre medula espinal, além dessa aula, tem mais, junto com essa aula, deixa eu ver, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aulas que tem o tema medula espinal, tá? Então, vou contar algumas histórias aqui da medula espinal, falar algumas coisas que são importantes, que são relevantes, não é? Para que a gente possa conversar um pouco sobre essa estrutura, tá? Vou compartilhar aqui com vocês a tela. Aqui está. E vamos começar a nossa aula sobre fisiologia da medula espinal, tá? Lembrando algumas coisas básicas da medula espinal. Primeiro, a medula espinal está bem envolvida, bem protegida ali pela coluna vertebral. Também tem uma série de músculos, não é, que vão ficar em volta, não é, protegendo essa estrutura bem internalizada do nosso corpo. E a medula espinal ela tem vários níveis, tá? Ela tem cervicais, torácicos, lombares, sacrais e um coxígeno, tá? Um nervo coxígeno. Então, nós temos o quê? Nós temos 8 cervicais, tá? 8 saídas de nervos espinais cervicais, não é? De C1 até C8. Depois, nós temos 12 torácicos, tá? Temos 12 torácicos de T1 até T12. Depois, nós temos 5 lombares, 5 sacrais e um coxígeno, tá? Lembrando que a medula espinal, ela não... ela para de crescer, né, ao longo do desenvolvimento, enquanto as vértebras continuam o seu desenvolvimento. Então, a medula espinal ela vai ir até aqui, ó, até L1, em termos de vértebras, não é? A medula espinal termina em torno de L1, L2, aqui já vai tendo a formação do cone medular, tá? E depois nós temos uma série de nervos aqui, ó, que vão saindo ao longo no seu espaço nas vértebras, não é? E isso aqui a gente chama de cauda equina, tá? Então, isso é bem importante que a gente observe, tá? Bom, quais são os limites da medula espinal? O limite superior é o forame magno, do tronco, não é? Do crânio, não é? Aqui, passando do forame magno, a gente já passa a ter bulbo, tá? A medula espinal termina aqui, e aqui já começa o bulbo, tá? E quando a gente vai para a parte inferior aqui, a gente tem o cone medular, tem a cauda equina, e vai até aqui o ligamento coxígeno aqui, né, que vai fazer essa ligação, tá? Esses são os limites da medula espinal, tá? Medula espinal, essa divisão em cervical, torácica, lombar e sacral, não é? Isso vai se refletir nos dermátomos, não é? Ou seja, da nossa sensibilidade
aonde a gente vai referir dor, por exemplo, vai seguir essa regra do dermato. Então, a gente tem aqui marcado em amarelo, não é? Tudo que tem a inervação cervical, a gente vai ter a cabeça aqui, essa parte da nuca, não é? Essa parte de cima dos ombros, tá? Uma parte mais dorsal aqui dos braços, um pouquinho da parte ventral aqui dos braços, e as mãos, tá? A gente tem aqui, ó, uma parte ventral, não é, dos braços torácica, tá? O tórax propriamente dito e a região do abdômen. Quando a gente entra nas pernas, a gente vai ter uma inervação que é lombar, tá? E a inervação sacral, ela vai servir para quê? Ela vai servir para o dorso aqui, ó, desde a nádega até a parte aqui das pernas, né? Vai servir para esse dorso, vai pegar parte do pé aqui também, tá? E órgãos genitais. Então, essa como o corpo é dividido, não é? Em dermátomos. Bom, primeira coisa, para que serve a medula? A medula serve para fazer o seguinte: a medula serve para tirar a gente de enrascadas, tá? Ou seja, o reflexo de retirada já é uma das primeiras coisas que a medula serve, não é? Então, aqui, por exemplo, quando vocês pisam numa taxinha, o que vai acontecer? Vocês pisam nessa taxinha e esse estímulo mecânico vai acabar ativando uma fibra de dor. Essa informação de dor, ela faz o quê? Essa fibra vem, entra no corno dorsal da medula espinal e faz o quê? E essa informação sobe e desce, tá? Não só sobe e desce, como também ela faz o quê? Como também muitas vezes ela ativa outros neurônios que estão do outro lado, tá? Então, não pensem que o sistema nervoso tem respostas paradinhas ali, não é? Que vão pegar somente uma área. As respostas que o sistema nervoso vão dar, muitas vezes elas são respostas que vão fazer o quê? Elas são respostas que vão se espalhar. Então, por exemplo, o indivíduo pode sentir dor e isso pode fazer o quê? Isso pode chegar, por exemplo, até o tronco encefálico e alterar a pressão arterial dele. Não é incomum, por exemplo, se o indivíduo sente uma dor leve, isso chega no tronco cefálico e faz o quê? Ativa o simpático e causa um aumento de pressão arterial. Se a dor for muito intensa, chega a pegar o nervo vago, diminui a frequência cardíaca, vasodilata e o indivíduo tem uma queda de pressão arterial, tá? Então, aqui a gente tem esse reflexo de retirada, é um reflexo polissináptico, não é? Ele vai envolver vários segmentos da medula e vai ativar vários motoneurônios, não é? Para poder fazer o quê? Para que a gente possa retirar essa perna, tá? Tudo isso é feito na medula espinal, tá? Lógico que essa informação ela vai continuar ascendendo, essa informação vai chegar até o córtex somatosensorial e o indivíduo vai ter consciência dessa dor, até para ele nunca mais colocar o pé numa taxinha, mas o reflexo de retirada em si, a retirada desse estímulo nocivo, ela já vai acontecer na própria medula espinal. Essa percepção do estímulo nocivo já vai acontecer na medula espinal, tá? Bom, reflexo de retirada, ele é polissináptico, como a gente já viu, tá? Ele é preponderante até certo ponto, tá? Ou seja, se vocês colocarem a mão numa chapa quente, ele pode preponderar, por exemplo, uma reação do córtex, se vocês quererem manter a mão ali. Então, por mais que o córtex espinal lateral diga, ó, continue mantendo a mão ali, a medula espinal vai fazer o reflexo de retirada para que vocês não tenham nenhum tipo de lesão, tá? Ele é músculo específico, tá? Ou seja, ele atinge grupamentos específicos de músculo e ele reverbera. Reverbera quer dizer assim, existe uma circuitaria na medula que ele pode ficar voltando e ficar fazendo um mecanismo de feedback positivo. Então, vocês podem tirar a mão e fazer isso aqui, ó. Tá? Então, ele pode ter essa reverberação. Tá? Esse é um fenômeno que acontece dentro do reflexo de retirada.
Bom, o reflexo de retirada ele é acompanhado do reflexo de extensão cruzada. Tá? O que é esse reflexo de extensão cruzada? Está aqui, ó. Imaginem que essa representação aqui desse menino, imagina que com esse pé esquerdo aqui, ele tenha pisado numa taxinha. Tá? Então, ele pisa numa taxinha e ele faz o quê? E ele faz o reflexo de retirada, ele faz a flexão dessa perna. Mas, ao mesmo tempo que ele faz a flexão dessa perna, vai acontecer o quê? A informação vai para o outro lado da medula espinhal e ele vai fazer automaticamente a extensão da outra perna. Tá? Então, ele flexiona uma perna e faz o quê? E faz a extensão da outra. Tá? Exatamente para se manter em pé. Porque o que vai acontecer? Não adianta ele flexionar, estender as duas pernas, ele vai continuar com o pé na taxinha. Tá? Não adianta ele flexionar as duas pernas, porque ele vai fazer o quê? Porque ele vai cair. Tá? Então, para que ele continue o seu movimento, ele tem que fazer o quê? Ele tem que flexionar uma perna, a perna que ele foi atingido, não é? Para aquele estímulo nocivo, e ele tem que estender a outra. Tudo isso acontece, é gerado pela própria circuitaria dos neurônios da medula espinhal. Olha aqui, ó. Essa informação de dor está entrando, isso aqui é um neurônio, isso aqui é o gânglio da raiz dorsal, não é? Esse neurônio pseudonipolar aqui, essa informação está vindo por esse prolongamento e ela faz o quê? E ela entra no corno dorsal. Quando ela entra no corno dorsal, ela faz o quê? Olha aqui, ó. Ela faz uma sinapse excitatória. Lembrando, esse aqui, ó, é o lado esquerdo do menino e aqui o lado direito do menino. Lado esquerdo, lado direito. Vem aqui, ó, faz uma sinapse excitatória e ativa a musculatura flexora. Ao mesmo tempo, faz uma sinapse excitatória com um interneurônio inibitório que secreta glicina e faz o quê? Inibe a musculatura extensora. Diminui a liberação de acetilcolina na musculatura extensora. Então, olha o que ele vai fazer aqui, ó. Ele vai fazer a flexão, ativar a musculatura flexora nessa perna e inibir a musculatura extensora. O resultado é o quê? É a flexão. Essas fibras que entram aqui fazem sinapse com outro interneurônio, tá? Que decursa, passa para o outro lado e vai fazer o quê? Quando passa para o outro lado, ativa um outro interneurônio, também excitatório, também glutamatérgico excitatório, e vai fazer o quê? E vai ativar o motoneurônio alfa, que faz a extensão da outra perna. Olha aqui, aqui se faz a extensão da outra perna. Esse interneurônio, ele ativa, tá? Um outro interneurônio inibitório, olha o sinal de negativo aqui, que secreta glicina, e esse interneurônio inibitório inibe a musculatura flexora. Na outra perna eu tenho o quê? Eu ativo a extensão e inibo a flexão. Então, isso é a circuitaria do reflexo de extensão cruzada. Então, assim, a medula sempre funciona assim. É o que eu sempre digo. A medula espinhal, por exemplo, quando eu faço a contração do bíceps, tá? Ao mesmo tempo que eu estou fazendo a contração do bíceps, ela está fazendo o quê? Ela está fazendo a inibição do tríceps. Ela sempre vai ativar uma musculatura e o antagonista dessa musculatura vai ser inibido. Então, essa é a filosofia, não é, de trabalho da medula espinhal. A secretaria dela faz isso. Reflexo de caminhar. Tá? Na realidade, tanto o reflexo de caminhar como o reflexo de engatinhar dos bebês, ele não é totalmente medular. Tá? Ele precisa de alguns núcleos do tronco para poder funcionar. É lógico que quando a gente aprende a caminhar e até quando se engatinha tem uma influência do córtex cerebral já. Tá? E caminhar, vocês podem decidir quando vocês começam a caminhar, quando vocês param de caminhar, se vocês querem colocar algum estilo para caminhar, tá? Mas, assim, normalmente a gente caminha sem pensar muito. Então, isso fica dentro daquela circuitaria medular, não é? E alguma coisinha de tronco encefálico, tá? Então, aqui, ó, nós temos uma preparação que é uma preparação bem complexa, não é? Que é uma preparação
no qual se faz o seguinte, isso aqui foi feito com um gato, não é? Se fez uma secção da medula espinal aqui, ó, nesse ponto do gato, e aí se fez o quê? Se pegou esses neurônios aqui dessa medula espinal, não é? E se pegou esses neurônios dessa medula espinal e se estimulou esses neurônios da medula espinal. Olhem o padrão que o gato mantém. Em uma pata, ele contrai a musculatura flexora e depois extensora. Flexora, extensora. Flexora, extensora. Flexora, extensora. Tá? Então, olha aqui, ó. Aqui, nessa pata, não é? Nessa pata aqui. Aí, quando a gente olha as duas patas, olha aqui, ó. Para cima é extensão, para baixo é flexão. Olha aqui, ó. Enquanto uma pata está em extensão, a outra está em flexão. Quando uma está em extensão, a outra está em flexão. Tá? E assim ele vai. Tá? Quadrúpedes tem uma coisa estranha, tá? Isso não existe em seres humanos. Porque se vocês aumentam muito a intensidade, a circuitaria da medula desses animais, eles fazem o quê? Eles começam a não caminhar. Gatos, cães, eles começam a caminhar. Olha aqui, ó. Quando eles correm, não é? Eles começam a fazer o quê? Eles começam a correr com flexão e extensão conjuntas. Então, vocês olham um cão, ele começa a fazer assim, tá? Olha um tigre, por exemplo, ele começa a fazer assim, tá? Mas isso não existe na nossa circuitaria. Então, quando a gente está correndo, a gente não corre pulando, tá? Isso não acontece, tá? Isso é típico da circuitaria que a gente vai encontrar, não é, nesses animais quadrúpedes aqui, tá bom? Bom, outra coisa, assim, sempre se fala nos motoneurônios, eles fazendo assim, sempre se fala nos motoneurônios, eles chegando na medula espinal, liberando a acetilcolina e causando a contração. Mas assim, eles não liberam só acetilcolina, tá? Não é o único, eles liberam outras substâncias, liberam neuromoduladores ali também, tá? E que vão fazer o quê? Que podem mudar o metabolismo desse músculo. Como é que a gente sabe isso? Se vocês pegarem, por exemplo, o sólio e o gastrocnêmio, que são músculos que têm características diferentes, tá? O sólio é um músculo vermelho, é um músculo de resistência, é um músculo que usa mais metabolismo aeróbico, e o gastrocnêmio, ele é um músculo que ele é uma musculatura branca, uma musculatura mais de força, uma musculatura que usa mais metabolismo anaeróbico. Então, nós temos o quê? Lá na medula espinal, nós temos os motoneurônios que fazem o quê? Que inervam o sólio e os motoneurônios que inervam o gastrocnêmio. Se experimentalmente, se um animal experimental a gente fizer isso aqui, ó, a gente trocar a inervação, acontece o seguinte: quando a gente troca a inervação, o sólio passa que a gente coloca o motoneurônio alfa, que antes inervava o gastrocnêmio, passa para o sólio, e o motoneurônio alfa que inervava o sólio passa para o gastrocnêmio. O que acontece? Esse sólio, ele faz o quê? Quando a gente muda a inervação dele, ele faz o quê? Ele muda o metabolismo. Ele passa a ter o quê? Ele passa a ter um comportamento de musculatura branca. E o gastrocnêmio também muda o seu metabolismo, ele passa a ter um comportamento de uma musculatura mais vermelha. Tá? Então, o que acontece? Na realidade, quem controla a musculatura, quem diz para a musculatura como a musculatura vai se comportar através do lançamento de substâncias, de neuromoduladores, é o sistema nervoso. Isso é um ponto muito, muito interessante, não é? É uma modulação do sistema muscular que é feita pelo sistema nervoso. Isso é um ponto bem, bem interessante. Então, não é apenas fazer a contração, tá? É também modular todo o metabolismo, modular a vascularização que vai ter ali, se vai ter mais ou menos vascularização, é modular também se vai ter mais ou menos mitocôndria,
tá? Então, é bem interessante esse tipo de modulação. E a gente nota isso, se nota isso, por exemplo, quando tu faz uso ou desuso de uma musculatura. Se tu começa, por exemplo, a, a fazer um uso contínuo de uma musculatura, tá? Tu começa, por exemplo, tu não é atleta, mas aí tu começa a fazer o seguinte, tu começa a caminhar 20 quilômetros por dia. Vai acontecer o quê? Vai aumentar o número de capilares ali, vai aumentar a vascularização ali, vai aumentar o número de mitocôndrias ali, vai aumentar o número de enzimas de estresse oxidativo, de metabolismo oxidativo ali, de estresse oxidativo, metabolismo oxidativo ali. E, por outro lado, se tu deixa de utilizar uma musculatura, se tu faz, por exemplo, se tu engessa um membro e para de utilizar ele um tempo, vai acontecer o quê? Tu vai ter uma perda muscular violenta, tá? Exatamente porque tu não está utilizando aquele músculo. Então, tem toda uma modulação da musculatura que é muito relacionada ao sistema nervoso, por maior ou menor uso também. Isso é muito interessante, tá? E assim, ó, todos os músculos, eles atrofiam, tá? Até a musculatura respiratória fica muito debilitada. Por exemplo, o paciente fica entubado muito tempo e o paciente fica entubado e a máquina faz a ventilação dele. Até a musculatura ventilatória, o próprio diafragma pode perder tônus, tá? Pode perder capacidade, pode perder força. Então, isso é bem interessante que a gente entenda essa relação entre o sistema nervoso e a musculatura, tá? Algumas coisinhas de vocabulário básico, tá? Que a gente vai começar a utilizar bastante. Então, tem algumas coisinhas de vocabulário básico de motricidade e algumas coisinhas de vocabulário básico relacionado à sensibilidade, tá? Paresia. Paresia é uma incapacidade parcial de membros voluntários, tá? Quando se fala uma paresia, por exemplo, assim, ó, a paresia pode ser desde uma incapacidade mínima, tá? Por exemplo, tu espera que um indivíduo do meu porte consiga levantar uma cadeira e carregar essa cadeira de uma sala a outra. Se eu não conseguir fazer isso, eu tenho um certo grau de paresia, tá? Mas pode ser também ter uma dificuldade para levantar uma caneta, tá? Então, é uma capacidade parcial de membros voluntários dos mais com diferentes graduações, tá? Paralisia ou plegia, uma incapacidade total de membros voluntários, tá? Isso é tecnicamente, mas muitas vezes a gente usa a palavra paralisia e o indivíduo tem uma movimentação, tem uma certa movimentação, tá? Então, na realidade, seria uma paresia, mas a gente às vezes usa o termo paralisia. Às vezes tu tem um indivíduo, por exemplo, que ele tem hipotonia e tu fala em paralisia flácida, tá? Mas ele não está paralisado, ele tem uma paresia, na realidade. Às vezes, quando vai se descrever os casos, o pessoal troca um pouco, tá? Mas não se preocupem, assim, quem, quem vive desse meio aí da neuro entende o que está se falando, tá? Hemiplegia é a incapacidade total de membros voluntários de um lado, tá? Tetraplegia é uma incapacidade de 4 membros, tá? Vai de C5 a T1. Aí a gente vai ter diferentes tipos de tetraplegia, tá? Que pega ombro, não pega ombro, pega peito, não pega peito, e assim por diante, tá? Paraplegia é uma incapacidade total de membros voluntários de 2 membros, tá? Membros inferiores, tá? Tem um tipo de lesão que pega membros superiores, mas aí é uma outra coisa, tá? Monoplegia é uma incapacidade total de membros voluntários de um membro, tá? Acima de C4
é quase incompatível com a vida uma lesão, tá? Porque vai C3, C2, ele vai pegar a saída do frênico e aí vai causar uma parada respiratória. O indivíduo tem que ser entubado imediatamente, não é? Não é que não tenham lesões que peguem acima de não existam lesões que peguem acima de C4, é que normalmente o paciente vai a óbito, né, por parada respiratória. Mas tem casos de pessoas que têm lesões acima de C4 e sobrevivem porque são entubadas a tempo, tá? Hipo ou hipertonia hipotonia é um tônus diminuído e hipertonia é um tônus aumentado. Atonia é quando o indivíduo não tem tônus. Hiporreflexia, os reflexos estão diminuídos, e hiperreflexia, os reflexos estão aumentados, tá? E aqui, ó, paralisia flácida. Paralisia flácida é quando o indivíduo tem hiporreflexia, pouco reflexo, hipotonia, pouco tônus, ou arreflexia, sem reflexos, ou atonia, sem tônus, tá? Por exemplo, poliomielite. O paciente faz uma lesão do motoneurônio alfa. E aí ele faz o quê? Ele não consegue liberar acetilcolina adequadamente na musculatura. Ele faz o quê? Uma lesão de motoneurônio inferior. Lembrando que o motoneurônio inferior são os motoneurônios que saem da medula espinal, não é? Ou do tronco cefálico, e vão para a musculatura. O principal é o motoneurônio alfa, perdão, tá? Tem o gama também, que acaba sendo o motoneurônio inferior, mas o grande motoneurônio inferior, que é a via final comum, que a gente diz que todas as vias motoras chegam nele, é o motoneurônio alfa, tá? Então, quando vocês lesam o motoneurônio alfa, não é? Vocês fazem o quê? Vocês acabam fazendo uma paralisia flácida. Então, é comum, por exemplo, o indivíduo faz uma lesão de plexo braquial, ele lesa o plexo braquial. Ele lesa o plexo braquial, ele rompe aquelas fibras nervosas, e aí ele faz o quê? Ele lesou o motoneurônio inferior, que ele está saindo lá da medula espinal. E aí ele vai ter uma paralisia flácida nos membros superiores, tá? Botulismo, que ele não consegue lançar acetilcolina, a infecção por toxina botulínica, que ele não consegue lançar acetilcolina na musculatura, ele faz o quê? Ele não tem uma lesão, mas ele não está funcionando o neurônio inferior, ele não está conseguindo lançar acetilcolina. E aí ele faz o quê? Ele faz uma paralisia flácida, tá? Quando vocês injetam botox num paciente, essa injeção de botox no paciente nada mais é do que uma paralisia flácida que está sendo feita. Vocês estão injetando aquele botox para que não tenha contração daquela musculatura e para aquela questão ali relacionada à musculatura facial seja resolvida, né? Aquela questão estética que tem ali, tá? Ou clínica, sei lá, tá? Paralisia espástica. Paralisia espástica é quando se tem hiperreflexia e hipertonia, tá? Geralmente é uma lesão de motoneurônio superior, por exemplo, um AVC que pegue córtex cerebral ou que pegue cápsula interna, por exemplo, tá? Que pegue a via córtico-espinal lateral, tá? Faz paralisia espástica, tá? Por quê? Porque não consegue inibir a medula, não consegue ativar aqueles neurônios que secretam glicina na medula. Aqueles interneurônios secretam glicina na medula, então não consegue inibir o motoneurônio alfa, e o motoneurônio alfa fica solto. E quando ele fica solto, ele faz o quê? Ele fica solto e libera mais acetilcolina na musculatura, tá? E aí faz o quê? Faz uma paralisia espástica, tá bom? Bom, sensibilidade. Qual é a diferença entre um analgésico e um anestésico? O analgésico, ele só tira dor. E o anestésico vai tirar mais de uma modalidade. Ele vai tirar dor, pode tirar tato, sensibilidade térmica, tá? Então, o anestésico não tira somente a dor. Então, quando vocês tomam um Tilenol, vocês estão tomando um analgésico, porque só está afetando a dor. Quando vocês recebem uma anestesia, por exemplo, uma anestesia que bloqueia a despolarização
na fibra nervosa, por exemplo, um bloqueador que impeça a despolarização das fibras nervosas, quando você recebe uma anestesia no dentista, tá? Vocês estão recebendo um anestésico, porque vocês não perderam só a dor, vocês perderam também sensibilidade tátil, perderam frio e calor, tá? Então tem mais de uma modalidade perdida, tá? Hipo ou hiperestesia é uma diminuição ou aumento da sensibilidade. Algia, a gente usa, é um sufixo que a gente usa para várias coisas, lombalgia, dor nas costas, neuralgia do trigêmeo, é uma dor que é gerada a partir do trigêmeo. Alodinia é um aumento da dor, mas é um aumento da dor por coisas que não deveriam gerar dor. Tá? Por exemplo, colocar uma camiseta não deve gerar dor. Se gera dor, é alodinia. Tá? E parestesia é uma sensibilidade alterada, tem uma alteração de sensibilidade, realmente cutânea, principalmente formigamento. Tá? Então, esses são termos que a gente utiliza, só um vocabulário para a gente poder começar a conversar daqui para frente. Tá? Bom, aqui mais uma visãozinha da anatomia, um pouquinho mais detalhada, a visão da medula espinal. Tá? Então, o que nós temos aqui? Ó? Nós temos aqui a substância branca com o funículo posterior, aqui a parte dorsal, não é? E aqui a parte ventral da medula espinal. Aqui a substância branca, onde ficam as fibras, não é? E a substância cinzenta dentro do H medular, onde ficam os corpos dos neurônios. Então a gente tem essa região aqui, ó, que é o funículo posterior, esta outra região aqui, ó, que é o funículo anterior, e tem um funículo aqui, ó, que é o funículo lateral, tá? Depois, quando a gente vai olhar a substância cinzenta, nós temos o quê? Nós temos um corno dorsal, não é? Ou também chamado de corno posterior, que é esse corno aqui, tá? Nós temos um corno ventral, também chamado de corno anterior, tá? Tem uma pequena protuberância aqui, ó, que é o corno lateral, tá? Aqui na porção intermédia lateral da medula espinal que saem as fibras do sistema nervoso autônomo, não é? Do simpático, na sua maioria, só entre S1 e entre S2 e S4, que é do parasimpático, tá? E aqui a gente tem aqui, ó, a chegada, não é? Das fibras, não é? Aqui fica o corpo celular, né, no gânglio da raiz dorsal, a chegada das fibras sensitivas no corno dorsal e a saída aqui das fibras motoras no corno ventral, tá? Lembrando que, como todo o sistema nervoso central, não é? A medula espinal vai estar envolta por meninges, não é? A dura mater a mais externa, depois a pia mater e depois mais coladinha, não é? A aracnoide, tá? Bom, desculpa, a dura mater, a aracnoide e mais coladinha a pia, tá? Bom, tipos de tumores que podem pegar a medula, tá? Ou ele pode ser dentro da medula, ele é um intramedular, tá? Ou ele é entre a dura mater, tá? E a medula espinal, então ele é intradural, mas ele é extramedular, ou ele pode ser extramedular e comprime a dura mater, tá? Aqui a gente tem imagens desses tumores, tá? Olha aqui, aqui a gente pode ver nessa imagem, pode ver as vértebras, não é? O disco aqui, o canal medular. Aqui um tumor intramedular, tá? Aqui um que é dentro da dura, mas é fora da medula, né? Ele está apertando aqui, ó, a medula espinal, tá? E aqui é um extradural, não é? Que está apertando a dura, não é? E está apertando aqui a cauda equina ali, tá? Bom, aqui já está no finalzinho do cone medular aqui, e aqui já está, para baixo aqui já está a cauda equina, tá? Bom,
Outra coisa que é interessante, porque a gente já tratou nas aulas de neuroanatomia, não é? Que são as anestesias, não é? A raquidiana e a peridural, tá? A raquidiana, ela faz o quê? Ela invade o espaço da dura, né? Lembre-se sempre, não é? Sempre abaixo de L2, né? Que é o final aqui, né? Do cone medular, para não pegar na medula, né? Só vai... pode entrar num espaço onde estão os nervos, aqui está dentro da cauda equina, tá? Então, aqui, por exemplo, isso aqui é o processo espinhoso de L4, né? Essa raquidiana aqui está entrando entre L3 e L4, como exemplo, e essa aqui está entrando entre L4 e L5, tá? Então, aqui, ó, a RAC, ela faz o quê? Ela fura a dura, não é? E joga o anestésico no espaço ali, ó, envolto, não é? Pela dura mater. E a peridural, como o próprio nome diz, ela é em volta da dura, não é? Ela é externa à dura, não é? Que fica aqui, ó, o anestésico jogado externo à dura mater, tá? Isso aqui, a escolha desse tipo de anestesia, tudo isso é feito pelo o anestesista que escolhe o tipo de acordo com o caso, de acordo com a necessidade do paciente, tá? Bom, lembrando também que a medula espinal ela tem duas intumescências, tem uma cervical e tem uma lombar. Nessas intumescências, tanto o corno dorsal quanto o corno ventral estão aumentados, tá? Essa intumescência cervical serve para fazer a inervação de membros superiores e a intumescência lombar participa da inervação de membros inferiores. Então, se tanto o corno dorsal quanto o corno ventral estão aumentados, significa que nessas intumescências, não é? Significa que tanto a parte sensitiva é maior, quanto a parte motora. Então, por exemplo, vocês vão ver a movimentação da mão. Olha o que tem de movimentação da mão comparado com a movimentação, por exemplo, do tronco. Tá? Olha a quantidade de músculos que eu tenho que mexer e olha a amplitude desses músculos. Tá? Olhem a sensibilidade em termos... isso no corno ventral, né? O corno ventral bem maior aqui, ó, na inervação da mão, por exemplo, que na inervação do tronco. Agora, em termos de sensibilidade, por exemplo, coloquem uma agulha nas costas, puxem a pele das costas, coloquem uma agulha. Deve doer, deve ser uma dor boa, assim, tá? Mas é uma dor incomparável com a dor que vocês sentiriam se vocês colocassem essa mesma agulha aqui, embaixo do leito unhal. Não é? Por quê? Porque tem muito mais inervação. Tendo muito mais inervação, vai acontecer o quê? Mais fibras vão se direcionar para o corno dorsal aqui. Tá? Então, isso é um ponto interessante da medula espinal. Outra coisa, os neurônios do corno ventral, desse corno motor aqui, tá? O corno dorsal é sensorial, é a entrada das fibras sensoriais. E o corno ventral é a parte motora. Esse corno ventral, tá? Da medula espinal aqui, essa parte aqui do H medular chamada corno ventral, a gente sempre usa a regra do braço, não é? Então, a gente coloca um braço ali no corno ventral. Então, o que ele está colocando aqui, ó? Esse aqui, ó, é o corno ventral esquerdo. Ele está colocando o braço esquerdo, porque os motoneurônios que saem do corno ventral esquerdo vão inervar o braço esquerdo. Então, olha aqui, ó. A inervação da musculatura mais axial, por exemplo, a inervação do ombro, ela é mais medial. A inervação da musculatura flexora, ela é mais dorsal. A inervação da musculatura extensora, ela é o quê? Ela é mais ventral. E a inervação da musculatura distal, ela é o quê? Ela é mais lateral. Tá? Então, é só colocar o braço e a gente vai saber o quê? Daqui partem os motoneurônios que inervam a região do ombro, daqui partem os motoneurônios que inervam a região do bíceps, daqui partem os motoneurônios que inervam o tríceps, e aqui partem os motoneurônios que inervam a mão. Tá? Então, isso é muito importante que a gente tenha isso em mente. Lógico que do outro lado também
é exatamente a mesma coisa, aqui é só um exemplo, tá? Então, esses grupamentos de neuronas partem assim. Alguém vai perguntar, e a perna? É a mesma coisa, só colocar a perna aqui, ó. Vai colocar aqui, ó. Vira a perna, não é? Ou seja, o quadríceps ficaria para baixo, porque o quadríceps é um músculo extensor, e vocês teriam os isquios, não é, para cima, tá? E aqui ficaria o pé, e aqui ficaria a região do quadril. Tá bom? Bom, isso aqui é um corno dorsal. A informação entra na medula espinhal nesse corno dorsal. Parte da informação passa e vai direto para as colunas dorsais, tá? Já entra ali no corno dorsal e já segue direto para as medulas dorsais, tá? Então, o que a gente tem aqui, ó? Isso aqui são as lâminas de Hexed, tá? Aqui a gente tem de 1 a 6, mas tem mais lâminas de Hexed. Então, por exemplo, alguns mecanoreceptores entram e já vão para as colunas dorsais, e outros vão para as lâminas de Hexed 3, 4, 5 e 6. Outros mecanoreceptores vão para as lâminas 3 e 4. Nociceptores com fibras do tipo A delta vão para as lâminas 1 e 5 de Hexed. E nociceptores e receptores para frio também, não é? E nociceptores fibras lentas, né, fibras do tipo C que conduzem a informação de dor lenta, vão para as lâminas 1 e 2. Tá? Na aula de neuroanatomia está bem mais detalhado isso, tá bom? Dê uma olhada lá. Agora, essa figura aqui é uma das figuras mais importantes, foi muito detalhada na neuroanatomia, tá? Bom, primeira coisa, em termos didáticos, tá? Tudo que existe desse lado existe do outro, só não foi colocado porque para ser didático, tá? Então, assim, ó, tudo que existe de um lado existe do outro, tá? Isso é um corte horizontal da medula espinal, tá? Eu estou cortando essa medula espinal e o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui representado o H medular, tá? Em volta eu tenho a substância branca, e eu tenho dois conjuntos de fibras que vão subir, que vão ascender para o sistema nervoso, que vão ascender para tronco encefálico, de encéfalo e telencéfalo, tá? Nós temos a coluna dorsal, com os fascículos grácil e cuneiforme, gracile e cuneato, tá? Que vai levar a informação de pressão, que nada mais é do que o tato continuado, só que o tato que vai pela coluna dorsal é o tato epicrítico, que é um tato fino, que é um tato, fazer isso aqui, ó, pegar um lápis e saber que isso aqui é um lápis, tá? A sensação de vibração e a sensação de posição das articulações. Isso tudo ascende pela coluna dorsal, tá? E depois aqui, ó, eu tenho a informação de dor, temperatura, frio e calor, tá? Tato e pressão protopática, tá? Que ascendem por esse feixe aqui, ó, pelo feixe espinotalâmico lateral e feixe espinotalâmico ventral. Alguns autores fundem esses dois feixes e chamam ele de feixe espinotalâmico antero, que é a mesma coisa que ventral, lateral. Tá? Agora eu vou explicar como é que isso funciona. Funciona assim, ó. Eu estou olhando isso aqui de frente, tá? Então, se eu estou olhando de frente, isso aqui é o lado esquerdo e aqui é o lado direito. Tá? O indivíduo faz o seguinte, ele pisa com o pé esquerdo em uma taxinha. Tá? Quando ele pisa com o pé esquerdo em uma taxinha, essa informação de dor faz isso aqui, ó. A fibra vem aqui, ó, e entra no corno dorsal. Quando ela entra no corno dorsal, imediatamente no mesmo segmento da medula, ela vai fazer o quê? Da medula espinhal, ela vai fazer o quê? Ela vai decussar e vai passar para o outro lado. E vai atingir o feixe espinotalâmico lateral e vai subir na medula espinal. Ela vai ascender na medula espinal.
ela vai ascender em direção ao tálamo, tá? O feixe se chama feixe espinotalâmico lateral. Por quê? Feixe porque é um conjunto de fibras. Espino porque ele faz o quê? Porque vem da medula espinal. Talâmico porque ele está indo para o tálamo. E lateral porque ele é lateral. Agora, esse mesmo indivíduo queima a mão numa chapa quente. A mão, essa informação de dor da mão faz o quê? Entra também no corno dorsal, tá? Decussa para o outro lado e também acende pelo feixe espinotalâmico lateral. Só que aí alguém vai me dizer assim, tá, mas acende pelo mesmo lugar? Como é que é? Não, preste atenção. O pé vai subir por fibras que levam informações sacrais, que está aqui, ó, mais externo. Notem que tem uma organização aqui, ó, sacral, lombar, torácica e cervical. E a mão vai subir por fibras que levam informação cervical. Tá aqui, ó, mais interno. Aqui embaixo tem a mesma coisa, olha aqui, ó. Quando ele toca com a mão esquerda em algo grosseiro, tá? Ele toca com a mão esquerda em algo grosseiro, assim, tá? Faz um tato protopático. Essa informação faz o quê? Entra no corno dorsal de um lado, tá? Decussa para o outro, tá? E faz o quê? E vai acender por aqui, ó, por essa porção cervical aqui, ó, do feixe espinotalâmico ventral, tá? Agora, se ele pega esse lápis aqui, ó, com essa mão esquerda, se ele pega esse lápis com essa mão esquerda, ele faz isso aqui, ó. Essa informação entra aqui, ó, nesse corno dorsal e já passa direto aqui, ó, para essa coluna dorsal aqui, ó. Tá? E acende ipsilateralmente na coluna dorsal. Sobe pelo mesmo lado na coluna dorsal. Só decussa nos núcleos grácil e cuneiforme. Na realidade, esse aqui vai decussar no núcleo cuneiforme. Olha aqui, ó. Torácica e cervical leva informação do núcleo cuneiforme. E sacral e lombar. O fascículo cuneiforme leva informação torácica e cervical. E o fascículo grácil leva informação sacral e lombar. Tá? Entenderam isso? Então, as diferenças. Aqui, ó. O feixe espinotalâmico anterolateral leva que tipo de informação até o encéfalo? Dor, temperatura, que é frio e calor, e tato protopático. O feixe espinotalâmico lateral faz o quê? As fibras entram no corno dorsal, já decussam imediatamente, e aí fazem o quê? E acendem, acendem do lado contralateral, não é? E vão fazer o quê? E vão chegar até o tálamo, tá? A coluna dorsal, não. A coluna dorsal, as fibras entram, passam para a coluna dorsal, tá? As fibras entram dorsalmente aqui, passam para a coluna dorsal e fazem o quê? E ascendem ipsilateralmente. Onde é que essas fibras decussam? Tá? Para formar o que a gente chama de lemnisco medial. Essas fibras decussam aonde? Nos núcleos grácil e cuneiforme, e elas passam para o outro lado. Tá? Então, assim, ó, essa é a grande diferença que tem entre esses dois. Tá? Entre esses sistemas. Tá? Eu falei para vocês que a neuro, a gente ia aprender uma nova linguagem, né? Na primeira aula eu falei que ia aprender uma nova linguagem. E aqui a gente tem o seguinte, aqui a frase que eu falei, não é? Já está aqui nessa aula. Eu falei para vocês que toda sensação protopática termogésica noceptiva ascende pelo fio espinotalâmico anterolateral. Tá? Como exemplo, temos o nervo ulnar, que passa
pela goteira epitrócleo olecraniana. Tá? Olhem só. Toda a sensação protopática, tato protopático, termoalgésica, temperatura, nociceptiva, dor, ascende, sobe, pelo feixe espinotalâmico, antero, que é a mesma coisa que ventral, lateral. Como exemplo, temos um nervo ulnar, que é esse nervinho que passa aqui, ó, pelo cotovelo, né, que passa pela goteira epitrócleo olecraniana. Tá? Então, quando vocês batem aqui, ó, com o cotovelo, se alguém está na mesa e bate com o cotovelo, vocês podem dizer essa frase. Toda a sensação protopática termoalgésica nociceptiva ascende pelo feixe espinotalâmico anterolateral. Como exemplo, temos o nervo ulnar, tá? Entenderam isso aqui? Isso é muito importante. Isso é fundamental para a neurofisiologia básica, tá? Bom, miótomos e lesão medular. Como eu disse para vocês, acima de C4 é bem complicado. Se o indivíduo sobreviver, ele fica num quadro que a gente chama de pentaplegia. Tá? Até C4 aqui, ó. Vai ficar até aqui, ó. Não vai mexer ombros também. Vai perder a movimentação dos ombros. Tá? C6, ele faz o quê? Ele já tem um pouquinho de movimentação do ombro, é tetraplégico também, mas tem um pouquinho de movimentação do ombro. T6 para baixo, da cesta torácica para cá, ele já tem uma tetraplegia, mas consegue movimentar a região do peito aqui e os braços. E L1 para baixo, ele é o quê? É paraplégico. Tá? Faz uma paraplegia. Então, de acordo com o local da lesão, a gente vai ter um prognóstico específico para esse paciente. Tá? Uma coisa muito interessante da lesão medular é assim, ó, acidente de carro faz muita lesão medular, acidente de moto faz muita lesão medular, tá? O Brasil tem muita lesão medular por arma de fogo. Isso é muito comum no Brasil, tá? Lesão medular por arma de fogo. Acidentes em piscina fazem muita lesão medular. O cara cai, bate as costas na borda da piscina e faz lesão medular. Isso é bastante comum, tá? Acidentes em cachoeira. O indivíduo pula numa cachoeira e cai de frente, bate a cabeça, cai de mau jeito, faz uma lesão medular. Tá? A lesão medular ela tem uma coisa interessante. Logo que se faz a lesão medular, o que acontece? O paciente faz um edema violento, ele tem um sangramento violento, e faz um edema e isso comprime a medula espinal. E quando comprime essa medula espinal, ela para suas funções. O paciente faz uma paralisia flácida imediatamente. Isso pode durar semanas, pode durar meses, esse edema. 3, 4, 5, 6, 8 meses. Tá? Tem relatos de casos desse tempo. E o paciente tu não tem uma ideia do que vai acontecer com o paciente. Depois que sai todo esse edema, depois que cicatriza tudo aí sim a gente vai ter uma ideia, vai ter um prognóstico claro de como vai ser a vida desse paciente, tá? Então, não é incomum, às vezes ele faz uma lesão e depois ele vai se recuperando. Tem uma história que eu sempre conto, que é uma história de um aluno meu, que ele era meu aluno, tal, bom aluno, e de uma hora para outra ele não veio mais à aula. Mas tá, tudo bem, as pessoas têm sua vida, né, e tal. E aí um dia apareceu uma colega dele e disse, olha, o fulano chegou aí e o aluno chegou e queria conversar contigo, só que tu tem que descer para conversar ali com ele. O prédio que eu estava não tinha elevador na época que atendesse cadeirante, não é? Eu desci para conversar com ele, ele estava numa cadeira de rodas. E ele me contou que ele era alpinista,
não é? E estava fazendo uma escalada, e nessa escada ele caiu e fez uma lesão medular, não é? E aí, bom, tudo bem. Aí ele queria fazer a prova, queria fazer as provas de fisiologia, a gente marcou uma data para ele fazer as provas, e tudo certo. Acho que não tinha nem internet na época. E aí eu dei o meu telefone para ele. Talvez tivesse e-mail, essas coisas, mas ele não usava muito, tá? Depois eu conto para vocês quando eu comecei a dar aula e quando começou as histórias de internet, tá? E aí o que aconteceu? Na véspera da prova, ele me ligou. Era de noite, ele me ligou. Ele me disse, olha, professor, não tem como eu fazer a prova, porque a dor é enorme, assim, tô sentindo, antes eu não estava sentindo nada, agora estou sentindo uma dor enorme. E aí eu falei para ele, cara, o que eu posso te desejar é o seguinte, eu te desejo é que doa muito. Por quê? Porque significa que está doendo é porque está saindo o edema e tem fibras que estão vivas ali ainda, não é? E o teu prognóstico é um prognóstico de melhora. Assim que sair esse edema, vamos ver como é que vai ficar isso aí. Hoje ele caminha, não é, com um dispositivo, né? Caminha com uma bengala e tal. Não é mais atleta, né? Obviamente, mas ele caminha, tem sua vida, caminha de bengala, tem o seu carro adaptado e tal, tem uma vida normal, assim, né? Mas o choque espinal, o choque medular, tem que esperar um tempo para saber o que vai acontecer. As lesões de medula, que eu vou explicar de lesões de medula para vocês, é assim, ó, são muito livrescos, tá? São esquemas. As lesões da medula, a medula ela não é lesada como aparece num esquema de sala de aula, que a gente mostra, mas é uma coisa didática, tá? Mas, na realidade, quando a medula lesa, ela lesa de um jeito meio torto, assim, não tem muita... Ela não faz uma lesãozinha exatamente como os livros de fisiologia mostram, né? Ou como o professor vai mostrar. A gente tem que mostrar de modo didático, não adianta mostrar uma lesão no qual fica tudo torto e tem algumas fibras que passam e outras não. Aí vocês vão ter que trabalhar isso com o tempo, né? Em paciente por paciente. Mas as lesões, elas não têm um formato claro como a parte didática que a gente mostra, tá bom? Isso é importante que você saiba. Vamos ver o que acontece com esses pacientes, tá? Olhem só o que acontece. Aqui a gente tem um esquema, tá? Lado direito e lado esquerdo. Tudo que tiver em verde não foi lesado. Tudo que estiver em vermelho foi lesado. E aqui é o local da lesão. Então, na lesão da medula espinhal, tem duas situações. Ou o que está abaixo da lesão morre, ou o que está abaixo da lesão fica vivo. Se ficar vivo, perde a influência do que está acima. Tá? Então, tu pode ter tanto paralisia flácida quanto espástica. Nós vamos ver o que tem. Aqui, ó. A lesão é aqui. E todos os segmentos que estão para baixo morreram. Tá? Seja por falta de aporte sanguíneo, enfim. Tá? Então, vamos lá. Acima do local da lesão, normal. No local da lesão, saem fibras nervosas? Não. Chegam fibras nervosas? Não. Tá? Então, ele faz o quê? Se não saem fibras nervosas para inervar o músculo, porque ele lesou ali, ele tem uma atonia bilateral. Os dois lados não tem inervação da musculatura. Se tem atonia, se ele não consegue lançar acetilcolina na musculatura, ele não tem reflexo. Naquela região, né? Ele tem uma arreflexia bilateral. Então, ele faz uma paralisia flácida bilateral, com atonia e arreflexia. Como não chega nenhuma fibra ali, porque ele lesou aquela... Não chega nenhuma fibra dorsal ali, porque ele lesou essa região, ele perde a sensibilidade total. Tá?
Abaixo do local da lesão é idêntico ao local da lesão. Então, ele tem, aqui abaixo ele vai ter também a atonia bilateral, a reflexia bilateral, paralisia flácida bilateral e perda de sensibilidade total bilateral. Tá? Caso fácil. Tá? Problema dessa paralisia flácida ali, tá? Abaixo do local da lesão. Sempre onde vocês pegarem e tiverem uma paralisia flácida, vocês vão perder também a inervação dos vasos. E pode ser difícil de controlar, por exemplo, a pressão em vaso sanguíneo ali naquela região. Tá? Esse é um ponto importante. Pode gerar problemas pressóricos ali. Bom, segundo caso. A lesão é aqui, ó. Mas os segmentos que estão abaixo estão íntegros, tá? Então, ele faz o quê? Acima do local da lesão, normal. No local da lesão, não chegam fibras e não saem fibras, tem a atonia bilateral, a reflexia bilateral, paralisia flácida bilateral e perda de sensibilidade total bilateral. Abaixo da lesão, ele faz o quê? Os segmentos que estão aqui ficaram vivos. Só que ele não consegue mais ativar aquele neurônio glicinérgico que tinha lá. Então, se ele não consegue ativar mais aquele neurônio glicinérgico que tinha lá, o que vai acontecer? O mononeurônio alfa fica liberado e começa a liberar muita acetilcolina. Tá? Então, ele faz o quê? Ele faz hipertonia dos dois lados, porque ele está liberando mais acetilcolina. Ele faz hiperreflexia dos dois lados. Ele faz paralisia espástica dos dois lados, porque está liberando mais acetilcolina. Só que ele perde totalmente a sensibilidade, porque a informação entra aqui embaixo e não consegue passar por aqui, porque aqui está lesado. Tá? Também pode ter um reflexo medular, ele pode ter o chamado sinal de Babinski. A gente vai encontrar nesse tipo de paciente, vai encontrar em paciente que tem grandes lesões corticais também. Vocês fazem isso aqui, ó, tá? Vocês vêm de dentro para fora e fazem isso aqui, ó. E ele faz o quê? Ele faz assim, dobra no pé, né? Dobra os artelhos, assim, tá? Ele faz uma dorsiflexão no pé. Tá? Isso é chamado de sinal de Babinski. Então, vocês podem encontrar isso daí, tá? Vai fazer essa paralisia espástica. O que é ruim dessa paralisia? Muito ruim, quer dizer, é péssima essa situação, né? Mas a paralisia espástica, às vezes, o transporte do indivíduo pode ficar meio complicado, assim, com musculaturas rígidas, é uma coisa meio mais difícil, tá? Terceiro caso. Agora aqui, ó, ele faz uma hemissecção em um ponto. E aí, de um lado os neurônios ficam intactos e abaixo ficam intactos, tá? Acima da lesão, normal. Movimentação e sensibilidade normal. Nível da lesão do lado direito. Tá? Ele tem a movimentação normal, mas ele perde dor e temperatura. Por quê? Porque dor e temperatura entraram aqui, ó, do lado direito, e dor e temperatura já decussaram para o outro lado. E aí não tem como subir. O sistema anterolateral decussa na hora. Entrou as fibras de dor e temperatura, e elas já decussam imediatamente. Quando elas decussarem, elas vão encontrar um tecido lesado. Então, ele vai perder dor e temperatura aqui. Tá? Abaixo da lesão, lado direito. Tá? Movimentação normal. Tá? Normal, mais ou menos, assim, porque imagina, ele perde uma...
lógico que a córtico espinal lateral, por exemplo, já decussou aqui, ó. Mas a córtico espinal ventral, vocês vão ver, ela decussaria só aqui embaixo. Então, normal não é tão normal assim, tá? Mas ele vai perder dor e temperatura. Por que ele perde dor e temperatura? Porque dor e temperatura do lado direito entra no corno dorsal do lado direito, decussa para o sistema anterolateral do lado esquerdo e está subindo. Consegue passar por aqui? Não. Não consegue passar por aqui. Tá? Abaixo da lesão, lado esquerdo, ele tem hipertonia e hiperreflexia. Por que ele tem hipertonia e hiperreflexia? Porque a via que vem do córtex, a córtex espinal lateral, ela decussa lá em cima, ela decussa no bulbo. Então, olha aqui, ó, ela decussou e está vindo aqui, ó. Ela está vindo aqui, ó. Ela consegue passar? Não. Essa córtex espinal lateral, ela principalmente faz o quê? Ela principalmente inibe o neurônio glicinérgico. Então, se ela não consegue passar, ela não consegue inibir, perdão, ela ativa o neurônio glicinérgico, tá? Se ela não consegue passar aqui, ela não consegue ativar esse interneurônio inibitório. Ela não consegue inibir o que está aqui embaixo. Se ela não consegue inibir o que está aqui embaixo desse lado esquerdo, o que vai acontecer? O que está aqui embaixo do lado esquerdo vai liberar mais acetilcolina. Se liberar mais acetilcolina, faz hipertonia e hiperreflexia. Se faz hipertonia e hiperreflexia, faz paralisia espástica. Tá? Também vai ter sinal de Babinski. Também pode ter o clonus, não é? Que é um movimento que eu expliquei para vocês na aula de órgão tendinoso de Golgi e fibras intrafusais. Tá? Mas por que se mantém dor e temperatura? Se mantém dor e temperatura porque dor e temperatura entrou do lado esquerdo, no corno dorsal, decussou para o sistema anterolateral do lado direito e sobe pelo lado direito sem nenhum problema. Pessoal, isso assim, ó, isso tem que ver e rever para entender. Isso não é uma coisa tão simples, tá? Então tem que ver e rever isso, tá bom? Assim como tem que rever as aulas de neuroanatomia da medula espinal para poder entender tudo isso, tá? Bom, o que a gente viu hoje, não é? Olha aqui, ó, o que a gente viu? Viu aqui essa coluna dorsal, com fascículo gráfico uniforme, tá? Viu aqui, ó, o espinotalâmico anterolateral aqui, tá? Aí vocês vão dizer, mas, pô, mas falta muita coisa ainda na medula espinal. Pessoal, o que falta, a gente vê nas aulas de tronco, porque tem as vias de tronco que chegam até a medula espinal. E vê nas aulas de córtex, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, olivo espinal, vestíbulo espinal, tecto espinal, e tem também uma outra que é a retículo espinal, que não está aparecendo aqui, ó. Isso aqui são vias que vêm de tronco, tá? E chegam até a medula espinal. As vias que vêm de córtex, responsável pelo movimento dos braços e das pernas, córtex espinal lateral, e essa aqui vem lá do mesencéfalo, rubro espinal. A gente vê, quando vê mesencéfalo, vê o rubro espinal, e quando vê o córtex, vê a córtex espinal lateral e a córtex espinal ventral. Espino olivar, tá? Essa aqui que vai para as olivas. A gente vê quando vê tronco encefálico. Quando for trabalhar com cerebelo, a gente vai ver o quê? A gente vai ver a espinocerebelar ventral, que leva informação de órgão tendinoso de Golgi e fibras intrafusais de membros inferiores, e a espinocerebelar dorsal, que leva informação de órgão tendinoso de Golgi e fibras intrafusais de membros superiores. Principalmente, não é? Tá? Essas informações que vão por aqui. Tá? Acho que com isso, pessoal, e se vocês pegarem aquelas 9 aulas que eu falei no começo, não é? Essa aula,
eu acho que vocês têm uma boa noção sobre medula espinal, sabe? Vocês estão bem preparados já para falar um pouquinho sobre medula espinal, certo? Os alunos sempre quando chegam para falar sobre medula espinal, eles dizem que é uma rota de passagem que passa informações sensitivas, sobe informações sensitivas e desce informações motoras. Essa é a informação que os alunos têm sobre medula espinal. Acho que a gente já sabe um pouquinho mais do que isso, não é? A gente já aprendeu bastante sobre medula espinal. Esqueci, acho que tem que mostrar a nossa bibliografia. Peraí. Ué. Vamos ver. Peraí. Nossa bibliografia Genom, Fisiologia Médica, já estará à disposição de vocês também, tá? Muito bem, pessoal. Acho que era isso. Foi um prazer ter estado com vocês. Grande abraço.